Olá, família! É hoje o chá missionário da Carol, tá bom? Hoje, horário de Brasília aqui, às 14h30, ou seja, 2h30 da tarde vai iniciar a live aqui. Se você já é inscrito no canal, você vai receber uma notificação que tá tendo uma live ao vivo, tá bom? Se você não quer perder de qualquer jeito, eu vou deixar aí na descrição do vídeo o link da live. Você apertando, vai estar mostrando quantas horas falta para começar a live. Você aperta aí, coloca o sininho que assim que iniciar você vai ser o primeiro a receber a notificação aí, tá bom? Então hoje às 14h30, ou seja, 2h30 da tarde. Quem não puder assistir na hora, também depois é só apertar no mesmo link aqui no canal que vai pegar a live já que passou, mas vai pegar e conseguir acompanhar a live, tá bom? Como que foi. Tá bom? Então, gratidão a todos. Hoje, às 2h30, tá bom? Aguardo todos vocês lá. Já agradeço aí a participação de vocês, né? Na ajuda do chá missionário aqui. Tá bom? Gratidão. Mas amanhã não, hoje a gente fala sobre isso no horário da live, tá bom? Então, hoje vocês vão ter 2 vídeos. Vamos lá, então, hoje nós vamos compartilhar aqui Elamã, capítulo 16, o último capítulo aqui do livro de Elamã. Vamos lá, então, Elamã ele está no topo da muralha ali, e agora ele diz aqui no versículo 1 o seguinte: E então aconteceu que muitos ouviram as palavras de Samuel, o Lamanita, e profetizadas de cima da muralha da cidade. E todos os que acreditaram em suas palavras saíram à procura de Nefe, porquanto o encontraram, e confessaram-lhe os seus pecados, e não negaram, e desejaram ser batizados no Senhor. Então, aqui tem um grupo, a gente vai conseguir identificar certos grupos de pessoas. O primeiro é só de ouvir a palavra ali de Samuel, eles acreditaram e buscaram Nefe para ser batizado. Interessante isso, né? Tinha um profeta, que era Samuel, em cima da muralha profetizando, e eles ouviam a pregação e eles buscavam a Nefe, porque Nefe tinha autoridade ali para batizá-los, tá bom? Então é interessante aqui esse primeiro grupo, né, mencionando que só de ouvir as palavras eles acreditaram, tá bom? Isso é fé. Versículo 2 aqui. E todos os que não acreditaram nas palavras de Samuel, porém, ficaram irados contra eles, e jogaram-lhe pedras sobre a muralha. E também muitos lhe atiraram flecha enquanto se encontrava em cima da muralha. Mas o Espírito do Senhor estava com ele, de modo que não conseguiram atingi-lo com as suas pedras nem com suas flechas. Ora, quando viram que não podiam atingi-lo, muito mais acreditaram nas palavras, de modo que se dirigiram a Nefe a fim de serem batizados. Bom, aqui então a gente vê um grupo de que não acreditou, né, nas palavras ali de Samuel Lamanita, mas não somente não acreditou, mas como foi contra. Eles tacaram pedra, atiraram flechas ali, mas o poder de Deus estava com ele, né? Não atingia, nenhuma flecha atingia ele, nenhuma pedra, o poder de Deus estava com ele. E isso fez com que muito mais pessoas, quando viram aquilo, eles não conseguem acertar, essas pessoas são boas de mira, flecha, como não conseguem acertar? E aí muito mais acreditaram nas palavras e buscaram Nefe também. Então a gente tem o primeiro grupo ali, que é o grupo que acreditou somente nas palavras, já foi suficiente. Tem também o grupo que não acreditou, que foi contra, né? Jogaram pedras ali, flechas. E tem o grupo que, por causa dessas flechas, por causa dessas pedras, reconheceu ali que era o poder de Deus e que estava validando aquela mensagem. Ou seja, aquilo mostrava que a mensagem era verdadeira, porque ele estava sendo protegido por Deus. Assim, eles interpretaram. E por interpretar que Deus estava protegendo e validando a mensagem, então muito mais acreditaram e buscaram Nefe ali para ser batizado. Então a gente tem um grupo que acreditaram só pela palavra, outro grupo que não acreditou, que jogou pedras e flechas, e tem um grupo aqui que, por conta de ver esse grande milagre, acabou acreditando mais ainda, né? E não tiveram dúvida, buscaram Nefe ali e fizeram como os outros ali, foram buscar o seu batismo ali, tá bom? Versículo 4 continua: Porque eis que Nefe estava batizando e profetizando e pregando, proclamando arrependimento ao povo, mostrando sinais e maravilhas, fazendo milagres entre o povo, para que soubesse que Cristo viria em breve. Então, Nefe também estava pregando sobre a vinda de Jesus Cristo.
também estava pregando sobre isso. E fazendo os sinais, profetizando, muitas coisas Nefe estava fazendo. E as pessoas chegavam até ele, quero batizar. Ele ia lá e batizava essas pessoas, tá bom? Porque elas confessavam os seus pecados, conforme disse nos versículos acima ali, tá bom? Vamos lá, versículo 5. Revelando-lhes, aqui significa as coisas, né, que Nefe estava falando e pregando e profetizando a eles também. Revelando-lhe coisas que logo aconteceriam, para que soubesses e lembrasses na hora de sua vinda, que elas lhe haviam sido anunciadas de antemão, para que acreditasse. E, portanto, todos os que acreditaram nas palavras de Samuel dirigiram-se a Nefe para ser batizado, mostrando arrependimento e confessando os seus pecados, conforme nós já mencionamos aqui. Então, a gente vê aqui que os que acreditavam buscavam Nefe ali para ser batizado. E Nefe também estava pregando e profetizando sobre sinais que aconteceria antes da segunda vinda de Cristo. Ou seja, sinais mostrando a chegada de Cristo, tá bom? Versículo 6 aqui. E a maior parte deles, porém, não acreditou nas palavras de Samuel. Por isso, quando viram que não podiam atingi-lo com suas pedras e flechas, gritaram aos seus capitões, dizendo: agarrai este homem e amarrai-o, porque eis que está possuído por um demônio, e por causa do poder do demônio que está nele, não podemos atingi-lo com nossas pedras e nossas flechas. Portanto, agarrai-o e amarrai-o e levai-o embora. Bom, aqui a gente viu então o grande milagre deles não terem conseguido acertar ali nenhuma pedra, nenhuma flecha em Samuel ali, o Lamanita, ele em cima da muralha, né? Como se fosse um tiro-alvo, vários atirando ali, jogando, e nada atingia ele. O poder de Deus, de alguma forma, fazia aquelas flechas deslizar, virar, tinha uma proteção ali, o Espírito do Senhor estava com ele. Só que muitos, a gente vê aqui a opinião diversa, muitos acreditaram, e aí foram lá e foram batizados, porque acreditaram que era o poder de Deus. Porém, aqui os mais iníquos, eles não acreditaram, né? Eles atribuíram aquele poder, eles se reconhecem, como que eu estou errando, né? Essas flechas aqui, era impossível aquilo. E aí então ele falou, não é possível, é o demônio então, já que eles não queriam acreditar na mensagem, então eles atribuíram aquele poder ao demônio, né? Então, veja, isso acontece lá em Mateus capítulo 12 também com Jesus Cristo. Jesus Cristo está fazendo cura, milagres. E olha só o que acontece lá em Mateus 12, versículo 23 e o versículo 24. E toda a multidão se admirava e dizia, não é este o filho de Davi? Aquele, o Messias que viria? Né? Não é este o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isso, diziam, este não expulsa os demônios, senão por Beelzebu, príncipe dos demônios. Acusaram Jesus de expulsar os espíritos malignos ou fazer milagre ali. E acusaram ele de estar usando o poder de demônio, né? Ou seja, está expulsando pelo poder de demônio. E aí, então, a gente vê a mesma coisa acontecendo com Samuel Lamanita aqui. Né? Alguns aqui, ou seja, esses que queriam atingi-los, atribuiu a esse poder aqui, atribuiu ao inimigo. Falou que era um demônio que estava protegendo ele aqui, tá bom? Então é uma coisa para nós aprender. Se o próprio Cristo foi acusado dessas coisas, por que a gente vai ser poupado? Né? Samuel também foi acusado aqui. Vamos lá, versículos 7 e 8. E quando avançaram para deitar-lhe as mãos, eis que ele se atirou da muralha e fugiu das suas terras. Sim, para o seu próprio país, e começou a pregar e profetizar entre seu próprio povo. E eis que nunca mais se ouviu falar dele entre os nefitas. E essas eram as condições do povo. Vai começar a falar das condições do povo aqui. Mas interessante, quando vão pegar ele ali, porque não conseguem atingi-lo com pedra, flecha, ele pula da muralha ali, de alguma maneira ele sai ileso e foge, né? Os outros não conseguem pular, não. Então a gente consegue ver isso aqui. E aqui fala que essa era a condição do povo, né? Depois da pregação de Samuel Lamanita. Do versículo 9 ao 12, a gente vai ver que a maior parte do povo, ele entrou no orgulho e iniquidade. Já estavam, né? E permaneceu. E também vai falando dos anos aqui, que vai se passando, e fala, e pouca alteração nas condições do povo. Ou seja, e aí ele acrescenta ainda, exceto
o povo que começou a ficar mais obstinado nas suas iniquidades e a fazer cada vez mais, ou seja, coisas contrárias aos mandamentos de Deus. Então essa é um resumo aqui do versículo 9 ao 12, como estava a condição do povo aqui. Os que se arrependeram buscaram, mas os que não buscaram ali, né, e foram batizados, esses começou a cair num grau mais ainda de iniquidade. O versículo 13 diz: E aconteceu que no 40º ano do governo dos juízes, grandes sinais e maravilhas foram manifestados ao povo, e as palavras dos profetas começaram a ser cumpridas. Então, as promessas, os sinais já estavam surgindo ali. Versículo 14: Anjos apareceram a alguns homens sábios, e anunciando-lhe boas novas de grande alegria. Assim, neste ano, as escrituras começaram a ser cumpridas. Quando fala que anjos, né, anunciou boas novas de alegria, as boas novas eram o nascimento de Jesus Cristo, tá bom? Mas Samuel Lamanita já tinha profetizado, 5 anos, eis que se passaram 5 anos e ele há de nascer, tá bom? A gente vai ver isso no próximo livro, né, na próxima semana estudando aí. Versículo 15 diz: Entretanto, né, apesar deles terem dado, anjos terem vindo, ensinado boas novas, e esses indo compartilhando com os outros, né, apesar disso, dizem, entretanto, o povo começou a endurecer o coração. Todos, exceto os mais crentes dentre eles, tanto nefitas quanto lamanitas, começaram a confiar somente nas próprias forças e na própria sabedoria. E essas são as palavras deles dizendo, né? Então veja que são palavras de confiar na própria força, no próprio entendimento ali, e que tira todo o raciocínio da fé, né? Eles querem tirar a fé aqui. Então vamos lá, versículo 16. Eles começam dizendo: Algumas coisas, entretanto, eles podem ter adivinhado corretamente. Olha a palavra aqui, adivinhado, como se fosse, tivesse sido, foi profecias precisas ali, né? Não tinha como não acontecer e falar, isso está sendo cumprido aqui. Não, mas eles, algumas coisas eles acertaram. Veja o negacionismo, que eles negam, né, a palavra aqui. Algumas coisas eles podem ter acertado, mas eis que sabemos que todas essas grandes e maravilhosas obras que foram anunciadas não podem acontecer. Então veja a incredulidade aqui, porque não há sentido, não tem uma explicação, então eles falam, então não tem como acontecer. Versículo 17 em diante aqui diz: E começaram a discutir e discordar entre si, dizendo: Não é razoável que venha alguém como um Cristo. Se vier, e ele for o Filho de Deus, o Pai dos céus e da terra, conforme anunciado, por que não aparecerá a nós, assim como aqueles que estiverem em Jerusalém? Sim, por que não aparecerá nesta terra, assim como na terra de Jerusalém? Aquele é um questionamento da parte deles aqui, tá bom? Então, nós não temos esse tipo de porque não nasceu na nossa época, né? Por que eu não vi Jesus Cristo? Não, nós temos o registro, né? E isso é suficiente para nós. Nós acreditamos sem ver, isso é fé. E aqui então eles estão colocando aqui a razão, né? Fala, não é razoável, não faz sentido isso, né? É isso que eles estão falando aqui. Além do mais, eles vão acusar isso de haver uma artimanha para enganá-los, né? Que tudo isso é uma história para mantê-los cativos. No versículo 20 em diante, então ele diz assim: Mas eis que sabemos que essa é uma iníqua tradição que nos transmitida por nossos pais, para fazer-nos acreditar em algo grande e maravilhoso que irá acontecer. Porém, não entre nós. Quando ele fala porém entre nós, já é para dizer, isso é mentira. Eles estão falando que vão acontecer lá porque a gente não pode ver, né? Mas numa terra muito longínqua, uma terra que não conhecemos. Portanto, podem conservar-nos na ignorância, porque não podemos testemunhar com nossos próprios olhos, por isso que é verdade. Então veja que eles querem acreditar ali na própria força, nos próprios olhos. Se eles não vê, eles não acreditam. Eles, pela astúcia e pelas misteriosas artimanhas do maligno, realizarão algum grande mistério que não podemos compreender. Então veja que eles acreditam que vai haver mistério, mas veja só, eles não acreditam que Deus pode fazer isso, essas grandes maravilhas, mas eles acreditam que o inimigo vai fazer essas maravilhas para enganar o povo.
é isso que ele tem falado aqui, desculpa, no versículo 21. E nos manterá como servos das palavras e também como seus servos, porque dependeremos dele para nos ensinar a palavra, e assim nos manterão em ignorância todos os anos de nossa vida. Então veja aqui que eles trocam o raciocínio, né? Ou seja, acreditar em Deus, acreditar em Jesus Cristo não faz sentido. Então eles usam a palavra aqui dizendo para nos mantermos na ignorância. Assim eles pensam, mas na verdade é ao contrário, né? É conveniente que venha um Cristo, é verdade que venha um Cristo, né? Mas eles usam esses mesmos argumentos aqui, poderia ser usado contra eles aqui. Versículo 22 em diante diz: muitas outras coisas vãs e tolas o povo imaginou em seu coração, e ficaram muito perturbados, porque Satanás o incitara continuamente a praticar iniquidade. Sim, eles espalharam rumores e discórdia sobre toda a face da terra. Sim, endureceram o coração do povo contra o que era bom e contra o que iria acontecer. Apesar dos sinais e maravilhas realizados entre o povo do Senhor, e dos muitos milagres que fizera, Satanás obteve grande poder sobre o coração do povo, em toda a face da terra. E assim terminou o 90º ano em que os juízes governavam o povo de Nefe. E assim terminou o livro de Elamã, conforme o registro de Elamã e seus filhos. Então a gente vê aqui como eles estavam se comportando, achando que o diabo podia fazer certos milagres para enganá-los, mas não acreditando no poder de Deus, aqueles milagres que estavam acontecendo, aqueles sinais vinham da parte de Deus e eles estavam atribuindo ao inimigo. Temos que tomar cuidado também, né, para não engrandecer a carne, a força da carne, a força das pessoas, no sentido aqui de que acontece coisas boas na nossa vida e nós atribuímos às pessoas. Ah, foi tal pessoa que me ajudou, mas a gente não reconhece que foi Deus, né, que por meio daquela pessoa está nos abençoando. Tá bom? Então nós devemos reconhecer a mão de Deus em todas as coisas. É essa a mensagem que eu compartilho com vocês. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã. Não esqueçam a live hoje às 14h30, tá bom? Eu e minha família estaremos lá. Convidamos muitas pessoas também, a gente vai fazer na igreja, tá bom? Vamos fazer a live aí hoje às 14h30. Então aguardo vocês até daqui a pouco, tá bom? E compartilhamos essa mensagem em nome de Jesus Cristo. Amém.